Olá, meu querido amigo, tudo bem? Mais uma vez eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e juntos nós meditarmos aqui no tema que é um tema extraordinário. O nosso tema para hoje fala sobre sinais da volta de Jesus no mundo religioso. O que aconteceria no mundo religioso antes da volta de Jesus? Esse é o nosso tema para hoje e desde já eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e nós vamos iniciar aqui no verso 4, que diz assim: E eles lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Essa era a maior preocupação em Jesus nos ensinar. Eis que ninguém engane vocês. Ou seja, no final dos tempos, antes de Jesus voltar, o engano ia surgir. E o engano ia surgir basicamente no mundo religioso. Quando nós vamos aqui para o verso 11 do mesmo capítulo, o verso 11 diz assim: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus diz que antes dele voltar, muitos iam se levantar, muitos falsos profetas iam enganar a muitos. Ou seja, nos últimos dias o engano ia ser muito grande. Por isso, meu amigo que está me assistindo, por isso, minha amiga, eu convido você a estudar a Bíblia para que não venha a ser enganado pelos falsos profetas. Vamos ler também o verso 24. No verso 24, a Bíblia diz o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia diz que o engano seria muito grande e bem detalhado, a ponto de, se possível, enganar até os próprios eleitos, ou seja, os escolhidos de Deus, aqueles que são sinceros. Às vezes o engano ele é tão bem elaborado que parece ser verdade. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, nós precisamos ser preenchidos do poder dos altos céus para que nós não venhamos ser enganados. Agora, estudando esse tema, eu fico me perguntando o que leva a essas pessoas, a esses falsos profetas, a pregar a palavra de Deus? O que leva tanto esses homens, essas mulheres que se diz profeta, que na verdade são falsos cristos, falsos profetas, a pregarem a Bíblia? Queria convidar a você abrir a sua Bíblia também no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos iniciar aqui do verso 1 em diante, que diz assim: Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Verso 3: Também, movidos por avareza, farão comércio de vocês com a palavra fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não demora. O apóstolo Pedro, ele chega a nos dizer que essas pessoas são elevadas a pregar a palavra de Deus, esses falsos cristos, esses falsos profetas, por uma coisa. E a coisa que ele prega não é por amor, não é por ser sincero. A palavra de Deus aqui diz no verso 3 que eles fazem isso por avareza.
Esse é o motivo de falsos cristos, falsos profetas sair pregando o evangelho. Uma coisa mais incrível é que eu fico pensando, por que muitas pessoas ainda seguem esses falsos cristos e esses falsos profetas? Porque a gente olha para esses tipos de lugares e esses lugares ainda se encontram cheios de pessoas. Quando eu vou aqui para o livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, 22 e também o 23, isso me responde as minhas perguntas. E creio que vai responder também as suas perguntas. O verso continua dizendo o seguinte: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Quando eu leio esse texto, eu entendo o porquê muitas pessoas o seguem, esses falsos profetas, esses falsos cristos. É porque essas pessoas, eles estão à procura de cura, de milagre, e a Bíblia diz que no final dos dias, no final dos tempos, antes da volta de Jesus, haveria esses falsos profetas operando sinais e prodígios. Por isso, aí as pessoas vão ao encontro.